Corria o dia 28 de fevereiro de 2009 e estava prestes a ocorrer um confronto que pouco depois seria nomeado como a melhor do ano. Juan Baby Bull Dias parecia ter a determinação necessária para aposentar aquele a quem ele chamava de o Velhinho Marques. O jovem touro era conhecido nos vastos ringues do mundo por seu grande poder ao desferir golpes contundentes, o que já fazia dele um guerreiro implacável. Tendo destruído qualquer um que ousasse enfrentá-lo, a última coisa em sua mente era mostrar piedade a uma lenda tricolor. Aqueles lutadores que, ao derrotá-los, automaticamente elevam seu status na disciplina. Mas ele não contava com a astúcia do oponente e, naquela noite, o destino lhe daria uma grande surpresa. O encontro Marques entrou no recinto para enfrentar seu destino com um impressionante histórico profissional de 34 vitórias. 17 delas haviam sido conquistadas pela dura via do nocaute, mas não era um histórico impecável. Ele já havia sido derrotado anteriormente e Baby Bull sabia que não era indestrutível, assim, queria ser o segundo homem em sua vida, ou seja, a derrotá-lo. Humor. Com grande arrogância, o jovem touro garantia ter força suficiente nos punhos para levar Marques à aposentadoria. Mas, mesmo estando, em retrospectiva, na reta final de sua carreira, o ídolo tricolor não estava disposto a se deixar vencer com facilidade. Na disciplina, é bem sabido que, quando um veterano enfrenta um jovem prospecto, é para fazer uma espécie de passagem de bastão. Se o jovem prospecto vence, automaticamente eleva seu status e se torna uma figura de interesse. Mas o que acontece quando o poder da juventude não pode contra a sabedoria da experiência? O que ocorre quando esse tipo de ritual de despedida de um veterano apenas reafirma sua posição na disciplina? O gosto amargo fica com o jovem prospecto, que parece impotente ao enfrentar um homem que já está desferindo seus últimos golpes. E, conhecendo Marques, com mais de 30 combates bem-sucedidos, Baby Bull deveria ter se mostrado mais humilde e saber que ele não iria cumprir o papel que todos esperavam dele. Embora Juan Dias seja meio mexicano e meio americano, o peso do sangue tricolor nesta disputa se inclina para o canto de um guerreiro azteca puro, Juan Manuel Marques. Ser jovem, forte e confiante não seria suficiente para o jovem touro quando Marques demonstrasse sua experiência, fortaleza e lutasse com a mesma vontade de vencer. Dias estava em apuros. Supunha-se que seria sua primeira defesa do título de peso leve da Organização Internacional de Boxe. Se vencesse, reafirmaria sua posição como campeão e mostraria ter o necessário para alcançar o topo de sua geração. Os lutadores também disputariam os títulos vagos de peso leve da Organização Mundial de Boxe e da Associação Mundial de Boxe. 12 assaltos de bom boxe os aguardavam. E, com Rafael Ramos como o terceiro homem no ringue, o Toyota Center em Houston, Texas, tornou-se o cenário de uma autêntica guerra de vida ou morte. A luta primeiro round, desde o soar do gongo, era evidente um Marques cauteloso, tentando decifrar o que seria necessário para aplicar uma dura derrota ao arrogante, porém jovem, touro. No outro lado, Dias decidiu pular o round de estudo e não perder tempo. Como um touro enfurecido, tentou surpreender o velho do ringue com uma ofensiva difícil de neutralizar. Good straight left hand by Diaz, and the chopping left hook in the corner. Punches at this stage. Yeah. Diaz goes in with the right hand. This is going to be a hellacious war. Diaz showing respect, but ripping Marquez with another left hook. 3 body shots from Marquez. Between a younger and older fighter. In this case, the early rounds seem to favor Diaz. Com Marques contra as cordas, sem outra opção além de absorver os duros golpes de Dias, o primeiro round chegava ao fim e o panorama não parecia nada bom para o veterano. Marquez trying to fire back, lands a right cross and a left hook. Segundo round, Marques voltou para o segundo episódio determinado a disputar o domínio do centro do ringue com os punhos. Mas o jovem touro continuava vendo vermelho, investindo contra qualquer coisa à sua frente. Com as costas contra as cordas, Marques estava em apuros e só podia tentar lutar para sair daquela situação de alto risco. Ele encerrou o episódio com uma performance mais promissora, atacando o corpo do oponente no centro do ringue. Suas peças começavam a se mover. I get the hunch that Marquez is going to need to stay off the ropes, Emmanuel. Yes, and I don't think he's going to do that.
And the way Staggers Marquez. Marquez in trouble and trying to fight his way out of it. Morales Barrera fight. And so does this one. Terceiro round. Durante o terceiro round, o ritmo de luta de Diaz parecia diminuir. Por outro lado, Marques mostrava que seus motores estavam apenas aquecendo. Uppercuts de esquerda e aterrorizantes direitas eram o prato principal, servido pelo autêntico guerreiro azteca. Enquanto isso, o jovem touro insistia em combinações repetitivas que, em 3 rounds, não haviam quebrado o espírito de luta de Marques. And particularly given. What a will. What determination. Quarto round, Diaz repetia a estratégia, golpear Marques o suficiente para tirá-lo do centro do ringue, mas, sendo previsível, não percebia que permitia ao veterano estudar seus movimentos e responder cada vez melhor. Embora o jovem touro continuasse desferindo golpes potentes durante o round, Marques demonstrou grande resistência ao absorvê-los bravamente e seguir avançando. And Diaz is imposing his kind. Wants to fight. Juan Diaz led the more consistent right there. 3-0 Diaz. You know, Well, I think he might be a harder puncher, but of course, Diaz. Mais uma vez, o round terminava com Marques no centro do ringue, enfrentando um touro cujo ritmo de luta começava a diminuir. Quinto round. No quinto episódio, os sinais de fadiga de Baby Bull já não podiam ser escondidos. Isso deu a Marques a deixa que precisava para exibir uma combinação de seus melhores golpes. Mais uma vez, Marques contra as cordas, diziam os apresentadores do ringue, sem imaginar o que estava por vir. Com golpes severos no corpo, Marques começava a exibir seu próprio caminho para a vitória. took the end of the round. Diaz established themselves with their. And he nails Diaz with 2. Well, I tell you what, this is going to be a tough fight. Rafael Ramos has not had to break these guys up. Sexto round. Chegava-se à metade dos rounds programados, e a agressividade de Diaz passava de levemente técnica para irracional. Isso dava vantagem à experiência de Marques, que começava a canalizar o espírito do Chapolin Colorado, lidando com a situação com grande astúcia. Mesmo nas cordas, ele tinha a resposta exata para cada proposta de conflito, elevando o alvo de seus ataques. Com pouco mais de 30 segundos restantes, Marques abalou o jovem touro com uma sequência de 3 uppercuts que começavam a colocá-lo em seu lugar, abaixo dele. Para Diaz, parecia cada vez mais difícil manter o tricolor puro encurralado, e esse era apenas o início de seu fim. Uppercut, hook, left hook, back into the ropes. All-out war. Diaz eats a hard right hand, lands a hard right hand, takes. Sétimo round. Sendo uma luta eletrizante, ainda era muito arriscado prever quem sairia vitorioso. O que parecia claro era que nenhum dos contendores tinha a intenção de deixar a decisão para os juízes. Marques começou a bombardear o corpo de Diaz com socos de pura dinamite, e o jovem touro parecia neutralizado por períodos mais longos, provavelmente pensando em como seguir. Surpreendentemente, o tricolor havia se sentido confortável com as costas contra as cordas, demonstrando um impressionante poder de adaptação. Oitavo round. Here as he did in the Rocky Juarez Chris John fight shot. Left hook to the body, all by Juan Diaz. Now, and it looks as though the stamina advantage is beginning. Marquez has fought a bit with his mouth open since the third round. The crowd that's whenever Diaz in, but he's saying a lot of. No oitavo round, Diaz continuava lançando golpes com fúria desmedida. No entanto, a paciência de Marques estava prestes a dar frutos. Como um grande estrategista, o veterano lutava buscando criar o momento ideal para liberar sua artilharia pesada. Ele sabia que, se desperdiçasse energia em situações de vitória pouco prováveis, apenas se tornaria o que seu rival já havia se transformado, um golpeador irracional. Os uppercuts de Marques seguiam sendo contundentes, estrelando suas ofensivas. Cada vez ficava mais fácil para o veterano neutralizar o Baby Bull. Por isso, em retrospectiva, não parece surpresa alguma que o desfecho dessa luta estivesse à espreita. He's asserting his energy again. Have to go to work on Diaz between rounds. He's half Mexican. He's American Mexican.
what action. Oh, and Diaz got caught with a left hook, and he looks stunned. The dire way here against Marquez. Well, we told you how Marquez adjusts. Nono round. O nono round parecia começar normalmente, mas terminaria antes, com uma rajada letal de golpes que arrancaria os chifres do jovem touro pela raiz. Provavelmente, sua atitude um pouco mais passiva abriu a janela de oportunidades para que Marques executasse seu plano mestre, e demonstrando grande compaixão pelos animais, decidiu dar-lhe uma morte instantânea, sem deixá-lo agonizando. Diaz lutou bravamente durante os primeiros 2 minutos do round, mas não sobreviveu ao último. Foi um uppercut letal, um daqueles que já havia provado várias vezes antes, que derrubou sua coroa. Ele caiu de rosto na lona, quase atravessando as cordas e saindo do ringue. Conseguiu se levantar na contagem de 6 de Ramos, mas seu rosto parcialmente ensanguentado já dava informações suficientes sobre seu estado para continuar a luta. Apesar de ser permitido voltar ao combate, Marques estava determinado a não desperdiçar a oportunidade. Com um novo uppercut, vindo diretamente do inferno, ele encerrou a disputa. Ali, sem sequer iniciar a contagem de segurança, Ramos decretou o fim da luta. Enquanto Marques levantava os braços, como o campeão que acabava de se coroar, o jovem touro, quase sem forças, precisou de assistência de emergência no ringue, demonstrando que força não significa nada sem a sabedoria para usá-la. Aos 2 minutos e 40 segundos do nono round, Juan Manuel Marques registrava uma nova vitória por nocaute técnico contra o jovem prospecto Juan Baby Bull Diaz. Encerramento. Se você chegou até aqui, agradeço. Lembre-se de que a melhor forma de apoiar meu conteúdo é deixando seu like no vídeo. Você acha que Baby Bull tinha alguma chance real de vencer Marques? Ou tudo fazia parte do plano perfeito do tricolor para uma vitória retumbante? Deixe seu comentário.